Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Bem-vindo a mais um vídeo no canal Reflexão. E hoje eu quero meditar com vocês no livro de Eclesiastes e falar aí um pouco sobre o dever de toda a humanidade, né? O dever, né? Qual é o dever de toda a humanidade, né? Que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então medita comigo aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 11, que diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas por um único pastor, com P maiúsculo. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Ponto final. Versículo 3, de tudo que se tem ouvido o fim é... Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo jovem, de toda jovem, de qualquer ser humano, é o dever. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? Então aqui nós entendemos o dever de toda a humanidade, aqui, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ok? Então, meditando no versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, né? Vamos entender um pouquinho sobre este versículo, né? As sábias palavras da verdade, proveniente do único pastor divino, ela age da seguinte forma. Primeiro, como vara de ferrão, ou seja, a vara com aguilhão. Eles usavam essa vara para dar uns cutucão nos bois, né? Quando os bois estavam meio lento, ali eles davam um cutucão para o boi mais rápido. Então ela, como conhecida, né, sabe as palavras da verdade, proveniente do único pastor com P maiúsculo. Amém, irmãos? Eu costumo dizer, tem alguns pastores que não concordam, mas eu não me considero um pastor. Eu me considero um homem de Deus que tem a unção pastoral. Só existe um pastor, e a Bíblia diz que esse bom pastor, o único pastor, ele dá e deu a vida pelas suas ovelhas. O nome dele é Jesus Cristo. Eu não dei a vida pelas ovelhas, eu simplesmente estou continuando a ordenança que Cristo nos deu. Ele me chamou, tá? Derramou essa unção pastoral sobre a minha vida e eu estou aí, através do manual, que é a palavra de Deus, conduzindo as ovelhas de Cristo no caminho dele. Amém? Então, as sábias palavras da verdade, proveniente do único pastor divino, ela age da seguinte forma. Primeiro, como vara de ferrão, ou seja, aquela vara com o aguilhão, que é uma vara que tem uma ponta para poder ali cutucar os bois, para os bois poder andar mais rápido, né? E essa vara de aguilhão, essas palavras da verdade, ela serve para nos conservar no caminho certo. Então o boi, para ele não fugir do caminho, estava lento, estava querendo fugir do caminho, cutucava e ele se alinhava e permanecia. Essas palavras da verdade, que são as palavras de Deus, as Sagradas Escrituras, elas nos conservam no caminho quando ela é observada, né, meditada e aplicada em nossa vida. Com certeza você vai se conservar no caminho certo. E o segundo seria como pregos para fixar a verdade em nossa mente. O coração do homem e da mulher, irmãos, que a Bíblia fala, não é o coração que bombeia sangue. A gente gesticula aqui, quando fala louvor, toca no coração, coloca a mão aqui. O coração é a mente. Tá? O coração do cristão, o coração que a Bíblia diz, ela se refere ao coração mente, o que guarda, o que memoriza. Tá? O salmista disse, escrevi as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Escrevi as tuas palavras na minha mente, gravei para não pecar contra ti. Toda hora eu me lembro dela, eu não peco contra o Senhor. É isso que quer dizer. Tá? Então, a palavra de Deus, irmãos, portanto, ela é muito mais valiosa do que todos os livros, tá? Do saber do ser humano. Tá? O homem aqui, a mulher, o jovem se estuda, aplica, aprende, se torna mestre, se torna doutor em assunto, mas a Bíblia supera tudo isso. A Bíblia é muito mais além do que tudo isso. Salomão foi um cara muito sábio, né? E mesmo assim lá na frente ele tropeçou, ele errou. Com toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele errou. Então, a palavra de Deus, irmãos, portanto, ela é muito mais valiosa do que todos os livros do saber humano. Todos os livros, sem exceção. Todos. Ela é muito mais do que esses livros, tá? Meditando no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, ou seja, temer, irmãos, é ter medo e respeitar a Deus.
Ele é um pai. Eu tinha medo do meu pai. Quando meu pai falava alguma coisa, eu ficava atento. Não, pera, eu vou obedecer, porque senão vai ter repreensão. Então eu tinha medo. A palavra temer, se você ver no dicionário, vai falar sobre medo. Ok? Então, de tudo que se tem ouvido na face dessa terra, de tudo que você tem ouvido nessa vida, você pode estar com 100 anos, de tudo que você ouviu, o fim é: teme diante de Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o dever de todo homem. Então, irmãos, todo o livro de Eclesiastes deve se interpretar segundo o contexto desse penúltimo versículo que nós lemos, tá? Salomão começou com uma avaliação negativista da vida como vaidade, é passageiro, tudo passa nessa vida. Algo irrelevante, né? Algo irrelevante, mas no fim ele conclui com um sábio conselho, a indicar assim aonde se pode encontrar o sentido da vida. Eu falo para você, é na palavra de Deus, é no temor do Senhor, é no amor a Ele, na obediência aos seus mandamentos. Temos aí, irmãos, o propósito e a satisfação que não existem em nada mais. O nosso maior propósito, a nossa maior satisfação, irmãos, ela está na palavra de Deus. Tá? A nossa vida se resume na palavra de Deus. Mas Deus não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Mas Deus nos dá um conselho através da palavra. Deus envia pessoas para evangelizar. Deus envia pessoas para poder orientar. Algumas são enxotadas, algumas são ignoradas. E essas pessoas que estão nas trevas, que estão na obscuridade, que não conseguem enxergar, que estão cegas espiritualmente falando, não conseguem ver que Deus está dando uma oportunidade para ela. O verso 14 do capítulo 12 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, escondido, quer seja bom, quer seja mal. Tá bom? Então a mensagem final do livro de Eclesiastes, irmãos, faz nos lembrar de uma verdade solene e inalterável. Não tem como alterar isso, tá? A prestação de contas do ser humano perante Deus por todos os seus atos. Eu e você, crente ou não crente, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. O Senhor, irmãos, vai julgar a todos nós, crentes e incrédulos, e todos os nossos atos bons e maus. Então, nós escondemos dos olhos humanos, mas de Deus ninguém esconde. Ok? Uma base bíblica aos Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é individual, tá? E ninguém me leva para o inferno a não ser eu mesmo. Tá? Tem um que quer tragar a tua vida, que luta todos os dias, que te bombardeia com dardos inflamados, que é Satanás. E ele usa pessoas para te induzir, tá? Ele usa as pessoas para te induzir, né? Despertando o desejo da tua carne, para te colocar no caminho da perdição. Mas você precisa ter na sua mente gravado, né, os bons conselhos da palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você está usando o teu corpinho para quê? Está se prostituindo, está tendo relações ilícitas antes do casamento? O que você está fazendo com o teu corpo escondido em quatro pares? Deus está vendo. Não adianta esconder do Senhor. Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, tá? E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, né, que seria o inferno, deram os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E para finalizar, tá? Por fim, aquele que negligenciou, rejeitou a graça redentora de Deus, não estará justificado no dia do julgamento. Pronto, e acabou. Amém? Abaixa tua cabeça, quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, este meu irmão, esta minha irmã que está assistindo este vídeo nesse canal Reflexão, quero estar orando pela vida dele, que essa palavra, que essa reflexão, que essa meditação, que este estudo, Pai,
possa trazer, Senhor, uma nova direção ao coração deste meu irmão e desta minha irmã, que possa trazer crescimento, maturidade e entendimento, Senhor, da tua palavra. Direciona eles, Pai Santo e Todo-Poderoso, para que eles possam prosseguir nos teus caminhos, para a glória do teu santo nome, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, e juntos dizemos amém, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém?